Dentro da série Vacinas de Abstinência, vamos conversar agora sobre a teoria da gênese abstêmia, a teoria do surgimento da abstinência. Então, lembrando, existem duas séries. Uma série é sobre os princípios abstemiológicos. O nome da série é Pílulas de Abstinência, tem 81 vídeos, cada vídeo se refere a um dos princípios. Essa série agora chama-se Vacinas de Abstinência. Ela se refere ao livro e ao e-book Teorias Abstemiológicas. Então vão ser uma sequência de vídeos, cada um sobre uma das teorias. Dentro dessa série, nós estamos vendo a teoria da gênese abstêmia. Bom, essa teoria da gênese abstêmia, ela utiliza três princípios que já foram explicados, né, que já foram discutidos de forma sucinta lá na série de Pílulas de Abstinência, né? São os princípios da prioridade absoluta, o princípio da assunção e o princípio do start. Então, vamos recapitular isso para entender a teoria da gênese abstêmia. É simples, não é nada muito complexo. Primeiro, o princípio da prioridade absoluta, onde a abstinência deve ser a prioridade absoluta, não deve vir nada antes dela, né? E aqui, isso é para distinguir a causa dos efeitos, né? A causa é a prioridade absoluta. Então, a abstinência ela é a prioridade absoluta. Os efeitos gerados pela abstinência é o que a gente deseja, né? Principalmente os efeitos positivos. Também existem efeitos negativos, mas a gente deseja os efeitos positivos gerados pela abstinência, né? Então, é comum que a pessoa, depois de um tempo abstêmia, ela consiga um bom emprego, ela tenha relações afetivas saudáveis, ela vai dar continuidade na vida dela. Mas essa continuidade da vida dela só vai existir porque ela está em abstinência, certo? Então a causa disso tudo é a abstinência. Os efeitos gerados pela abstinência são os frutos colhidos, são o que a pessoa deseja. Existem efeitos positivos e negativos. Isso foi explicado no princípio da prioridade absoluta, tá? E vai estar disponível também nesse material aqui, nos links abaixo do vídeo. Então, esse é o princípio da prioridade absoluta. Prioridade absoluta, manter-se abstêmio. Não usar drogas ou álcool, tá? Segundo princípio, que forma a teoria da gênese abstêmia, o princípio da assunção. Aqui é muito interessante entender esses 4 pontos. São 4 pontos bem distintos, né? O princípio da desassunção absoluta, que nem abstêmio nem seus familiares ou pessoas mais ligadas a ele reconhecem a adicção. Veja que a gente não está nem falando da abstinência, está falando da adicção, tá? É a negação da adicção. Existe o princípio da desassunção relativa, onde os familiares ou o adicto percebe que está com algum problema, certo? Que tem adicção. Então, um deles percebe. Existe o princípio da assunção negativo, né? Que a pessoa assumiu que é adicta. Veja, ela não assumiu que é abstêmia, ela assumiu que é adicta. Certo? Então, a pessoa que é adicta entende que ela é adicta. Isso é uma assunção, mas é uma assunção negativa. É assumir que tem um problema, tá? Agora, existe o princípio da assunção positivo, que é assumir a abstinência. Então são 4 os caminhos do princípio da assunção. Primeiro, ninguém assume, nem o abstêmio nem os seus familiares, que existe adicção. Depois, normalmente, os coabstêmios reconhecem que seu ente está passando pela adicção, eles percebem primeiro, né? Não é regra, mas é o que se vê na prática, né? Na maioria dos casos. Então, existe uma desassunção relativa, depois a pessoa mesmo, que é adicta, reconhece esse problema, aí existe já uma assunção, mas assunção negativa, porque assumiu que tem um problema, que é a adicção, e depois vem a assunção positiva, que é assumir a abstinência, certo? Esse é o princípio da assunção. Assumir a responsabilidade pela sua própria abstinência, certo? Princípio da assunção positiva. E existe um terceiro princípio, que é o princípio do start. Então temos 3 princípios. O princípio da
a assunção, o princípio da prioridade absoluta e o princípio do start. O princípio do start é o princípio do insight. Então é muito comum que ocorram insights, que é aquele momento em que cai a ficha, quando o abstêmio parece que consegue compreender tudo o que está acontecendo com ele, e a partir dali ele desencadeia uma série de atos na vida condizentes com a sua abstinência. E isso é o que dá suporte para a teoria da gênese abstêmia. Então, quer dizer que a teoria da gênese abstêmia é a somatória do princípio da assunção, do princípio da prioridade absoluta e do princípio do start. Esses três princípios somados formam a teoria da gênese abstêmia. Ou seja, a abstinência tem uma gênese, tem uma origem, tem uma causa, pelo menos na teoria. E essa causa ela é a somatória desses três princípios. O princípio do start, que é esse insight, ele pode até não ocorrer, certo? Normalmente ele ocorre, mas ele pode até não ocorrer. Agora, não vai existir nenhuma gênese da abstinência sem o princípio da assunção positiva, que é assumir a real condição de abstêmio. Ou a pessoa assume essa condição, ou ela não vai ficar em abstinência. Veja, eu estou falando de abstinência, não da adicção, tá? Então, ou a pessoa assume a sua real condição, ou ela não vai conseguir isso. É diferente de assumir a adicção. Assumir a adicção é uma coisa, tá? Assumir a abstinência é outra situação. Então, era isso que eu queria falar sobre a teoria da gênese abstêmia, né? É a somatória desses três princípios. E o material vai estar disponível para acesso na descrição do vídeo, né, de forma gratuita para todo mundo.